Você já se perguntou como alguém criado para ser perfeito pode se transformar no símbolo máximo da corrupção? A história de Lucifer não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho que reflete o impacto das escolhas, das ambições e do orgulho em nossas vidas. Diferente do que muitos imaginam, a trajetória dele não começou em trevas, mas em glória. Como é possível que aquele que um dia liderou os cânticos dos céus tenha se tornado o maior adversário de Deus? Parece contraditório, mas é exatamente isso que torna essa história tão fascinante e assustadora ao mesmo tempo. O que poucos sabem é que essa não é apenas uma história sobre um anjo caído. É um mapa das lutas que enfrentamos diariamente. Duvida? Pense na dúvida que se infiltra em momentos decisivos, no orgulho que nos cega e nas escolhas que parecem pequenas, mas que nos afastam do que é certo. Lucifer foi a primeira criatura a viver essas realidades, mas não será a última. E o mais intrigante, essa batalha continua viva agora dentro de cada um de nós. Prepare-se para conhecer a verdade por trás da figura de Lucifer, da glória à maldição. Uma história cheia de reviravoltas, que promete te levar a um novo nível de entendimento sobre as histórias da Bíblia, sobre Deus e até sobre você mesmo. Será que você está pronto para descobrir o que ninguém nunca te contou sobre essa figura tão enigmática? Dizem que Deus não cria nada pela metade, e Lucifer foi a prova viva disso. Ele era o reflexo da perfeição divina, um anjo de uma beleza tão esplendorosa que até os céus pareciam ganhar mais brilho em sua presença. Dotado de uma sabedoria sem igual, ele era o maestro entre os anjos, conduzindo louvores ao Criador com uma maestria que impressionava até os mais antigos seres celestiais. Imagine uma luz que não apenas ilumina, mas magnetiza. Era assim que todos o viam. E nesse papel, Lucifer era um líder, uma inspiração, alguém que ninguém jamais imaginaria que mudaria tanto. Mas aqui está a coisa. A glória tem um peso, e com ela vem a tentação de esquecer quem a concedeu. Em meio aos cânticos e à sua posição de destaque, Lucifer começou a perceber algo peculiar, sua própria imagem refletida na admiração de tantos. Não era errado ele ser tão brilhante, certo? Afinal, não foi Deus quem o fez assim? Esse pensamento plantou uma semente perigosa. É como quando alguém muito talentoso começa a se perguntar se precisa mesmo seguir regras que parecem limitadoras. Ali, nas entrelinhas, começava a nascer algo que mudaria o curso das histórias da Bíblia para sempre. E, no entanto, esse brilho que tanto fascinava começou a encobrir algo mais profundo. Um questionamento. Por que, sendo ele tão magnífico, deveria se limitar apenas a refletir a glória de Deus? Já parou para pensar em como a dúvida pode surgir de algo aparentemente inofensivo? É como alguém que, ao atingir o auge de sua carreira, começa a se perguntar se o chefe realmente merece todo o crédito. E assim, no coração de Lucifer, começou a germinar um desejo que logo se tornaria incontrolável. Um desejo que o levaria a um ponto sem retorno. Ah, o orgulho! Ele é como uma faísca pequena que, quando negligenciada, pode se tornar um incêndio devastador. No coração de Lucifer, aquela admiração pela sua própria grandiosidade começou a virar algo mais perigoso. Ele não apenas se via como uma criação especial de Deus, ele começou a questionar se talvez não fosse tão digno de glória quanto o próprio Criador. É curioso, não? Como o simples ato de contemplar o próprio reflexo pode nos fazer esquecer quem poliu o espelho. Assim, o orgulho se infiltrou lentamente, transformando um coração outrora cheio de luz em um campo fértil para a rebeldia. Esse orgulho não veio de uma vez, mas foi crescendo como uma sombra, passo a passo. Lucifer começou a pensar: por que ele, com tanto poder e beleza, deveria se curvar a uma ordem divina? Isso não parecia injusto? À medida que essa ideia ganhava força, ele passou a se ver não apenas como um líder,
mas como alguém que merecia estar no topo de tudo. É como um funcionário de uma grande empresa que, ao atingir destaque, começa a planejar derrubar o chefe. O problema não era o talento, era o descontentamento com o lugar onde o talento deveria servir. E assim, Lúcifer foi se afastando cada vez mais do propósito para o qual foi criado. Mas o orgulho, ele nunca trabalha sozinho. Ele traz aliados como a dúvida, o desejo e, principalmente, a comparação. Lúcifer começou a se perguntar por que Deus, com todo o seu poder, era o único a receber adoração. Seria isso justo? Ele via os outros anjos seguindo fielmente, sem questionar, enquanto ele começava a traçar linhas invisíveis entre si mesmo e o Criador. É interessante como, às vezes, a comparação não eleva, mas corrompe. E com isso, Lúcifer deu os primeiros passos em direção ao que seria a mais dramática rebelião da história celestial. Rebeliões não começam de forma óbvia. Elas se formam em sussurros, olhares e alianças silenciosas. Com Lúcifer, não foi diferente. Ele sabia que não poderia confrontar Deus diretamente sem apoio. Então começou a plantar sementes de dúvida entre os anjos. Será que tudo isso é justo? Ele perguntava com sua voz envolvente. Muitos começaram a ponderar. É curioso como uma pergunta bem colocada pode fazer até as mentes mais fiéis vacilarem. O palco celestial, antes um lugar de perfeita harmonia, começou a se dividir, e Lúcifer estava no centro de tudo, orquestrando cada movimento. A rebeldia ganhou força. O que antes era um descontentamento solitário tornou-se um movimento crescente. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a seguir sua causa, prometendo-lhes algo que ele mesmo ainda não tinha: autonomia. Ele argumentava que eles também eram grandiosos, dignos de algo além da submissão. Imagine o carisma necessário para persuadir seres que haviam presenciado a glória de Deus em primeira mão. É como um líder político que convence pessoas a lutar contra um sistema aparentemente inabalável. Lúcifer foi brilhante nisso, mas ironicamente, essa mesma genialidade seria sua ruína. No entanto, rebeliões são sempre acompanhadas de consequências. Deus, sendo onisciente, estava plenamente ciente do que acontecia. Ainda assim, permitiu que os anjos escolhessem, pois o livre-arbítrio era um pilar de sua criação. Lúcifer via isso como uma chance de provar seu ponto, de virar o jogo a seu favor. O que ele não imaginava é que esse embate o levaria não apenas a um confronto, mas a um destino muito diferente do que ele havia planejado. A batalha que se aproximava mudaria não apenas o céu, mas o curso de toda a criação. E então, os céus, que sempre ressoaram com cânticos de harmonia, transformaram-se em um campo de batalha épico. Liderados por Michael, os anjos fiéis a Deus não hesitaram em enfrentar Lúcifer e seus seguidores. Imagine só, seres de pura luz, empunhando armas celestiais, lutando não por si mesmos, mas pelo propósito divino. Foi uma batalha tão intensa que ecoou em toda a criação. Um lembrete de que até no mais perfeito dos lugares, a escolha tem um preço. E Lúcifer, mesmo com todo o seu poder, subestimou a força daqueles que lutavam com o coração ancorado na obediência. No calor da batalha, os contrastes ficaram claros. De um lado, a fé e a submissão à vontade de Deus. Do outro, o orgulho e a ambição de Lúcifer. Era mais do que um conflito físico, era uma luta por princípios. Já pensou em como na vida os maiores confrontos que enfrentamos muitas vezes não são externos, mas internos? Pois bem, essa guerra celestial refletia exatamente isso, mas em uma escala cósmica. Michael, com sua determinação inabalável, liderou os exércitos do Senhor como um verdadeiro guerreiro, mostrando que a força não está apenas no poder, mas na convicção. E quando o último golpe foi desferido, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados. Eles foram lançados para fora do céu,
Suas asas, antes majestosas, tornaram-se lembranças de uma glória perdida. Mas essa não foi a vitória final. Foi apenas o começo de uma nova era. Lúcifer, agora destituído de sua posição, ainda não estava pronto para desistir. Ele caía, mas com ele caía também um propósito sombrio que impactaria diretamente a humanidade. A batalha estava vencida, mas a guerra estava longe de acabar. A queda de Lúcifer foi tão dramática quanto sua ascensão havia sido gloriosa. Expulso do céu, ele não apenas perdeu sua posição, mas também sua identidade como o portador da luz. Agora, transformado em Satanás, ele carregava consigo a escuridão de sua ambição frustrada. Imagine o impacto de líder celestial a símbolo da rebeldia. Sua transformação não foi apenas externa, mas profunda, moldando seu propósito em algo totalmente oposto ao que fora um dia. Era o início de uma missão sombria que ainda ecoa nas histórias da Bíblia. Mas o que acontece quando alguém tão poderoso se vê derrotado? Ele redireciona sua energia. Foi exatamente o que Lúcifer fez. Ao invés de buscar redenção, ele abraçou sua nova natureza e decidiu corromper tudo o que Deus havia criado. Sua estratégia era clara. Se ele não podia ser adorado no céu, tentaria tornar-se o governante da terra. Esse desvio mostra como muitas vezes a frustração pode levar à obsessão, e a queda de Lúcifer é um exemplo disso. Ele não buscava apenas vingança. Ele queria provar que a humanidade, o projeto amado por Deus, era falível. E foi nesse novo papel que Satanás começou a trabalhar. Sua missão agora era uma guerra sutil, infiltrando-se nos corações e mentes, influenciando escolhas e espalhando dúvidas. Desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, suas ações podem ser vistas em cada desvio moral, cada decisão que afasta as pessoas de Deus. Mas o mais intrigante é como ele consegue disfarçar suas intenções, oferecendo o que parece ser luz, mas conduzindo à escuridão. Porém, sua maior transformação ainda estava por ser revelada no impacto que teria sobre a humanidade. Desde sua queda, Lúcifer, agora Satanás, tornou-se uma figura central na luta espiritual que atravessa gerações. Sua influência na Terra começou no Jardim do Éden, com uma estratégia tão simples quanto genial: a dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Com essas palavras, ele não só enganou Eva, mas também deu início a uma cadeia de escolhas que moldaria o destino humano. O que aprendemos aqui é que as tentações geralmente não chegam como monstros assustadores, mas como sugestões atraentes que questionam nossos valores. E assim, a influência de Satanás passou a ser uma constante na história da humanidade. Mas sua atuação vai além de eventos pontuais. Ele não apenas tenta, ele se adapta. Em diferentes épocas e culturas, Satanás assumiu formas diversas, sempre buscando desviar as pessoas de Deus. Nas histórias da Bíblia, o vemos influenciando reis, profetas e até mesmo tentando Jesus no deserto. Ele oferece poder, riqueza e soluções fáceis, mas sempre com um preço oculto. Pense nisso. Quantas vezes algo aparentemente inofensivo se transforma em um caminho de destruição? É exatamente assim que Satanás trabalha, sutil, mas devastador. E essa batalha não ficou no passado, ela continua viva até hoje. A influência de Satanás pode ser percebida em escolhas cotidianas, em crises morais e na luta interna entre o certo e o errado. Mas aqui está a questão. Ele não tem poder absoluto. A Bíblia é clara ao mostrar que, apesar de sua influência, Deus sempre oferece um caminho de redenção. Assim, a grande luta entre luz e trevas permanece, e cabe a cada um de nós escolher qual voz seguir. Afinal, a história ainda não chegou ao seu fim. Agora que você conhece a impressionante trajetória de Lúcifer, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Mais do que uma história de glória e queda, essa é uma lição sobre escolhas, orgulho,
e a importância de permanecer alinhado com o propósito divino. Pense em sua própria vida. Quais são as áreas em que você precisa vigiar para não cair nas mesmas armadilhas que levaram Lúcifer à ruína? Não é fácil, mas a boa notícia é que Deus sempre oferece um caminho de retorno, uma chance de recomeçar. E se você refletisse por um momento, quais vozes você tem ouvido? Será que as decisões que você toma diariamente estão te aproximando ou te afastando de Deus? Este é o momento perfeito para reavaliar, para buscar entendimento e fortalecer sua espiritualidade. Assim como a Bíblia nos conta histórias de quedas, ela também nos revela histórias de redenção. Qual será a sua história? Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais para compartilhar sobre histórias da Bíblia, Deus e as lições profundas que elas nos ensinam. Não perca os próximos vídeos. Eles podem transformar sua vida de formas que você nem imagina. Então, vamos juntos nessa jornada.